Existe, será, um lugar ideal para o processo educativo de ensino, aprendizagem acontecer? Qual seria o ambiente educacional ideal? Será que ele existe? Eu vou trazer aqui uma reflexão com base no discurso deweyiano, né, das reflexões que Dewey provoca, e o que a Mônica Guerra traz nesse livro As Mais Pequenas Coisas. E a partir dessa proposta que eles trazem aqui no livro, né, e dessa provocação, será que existe esse lugar ideal? Quem aqui sabe? O que vocês acham? Será que é um lugar onde a criança tem a liberdade, o jovem tem a liberdade para o seu aprendizado? É um lugar que provoca a imaginação, a criatividade, a autonomia? É um lugar diverso ou é um lugar com poucos estímulos? É um lugar na sala de aula? É um lugar aberto? É um lugar na rua? Com múltiplas idades? Depende, né, da linha que se estiver trabalhando, traçando, usando, né? E aqui a Mônica Guerra coloca que a partir desse discurso deweyiano, né, a partir do que Dewey propõe como esse princípio da experiência, para o que a experiência, para a importância da experiência para o aprendizado, vai contra completamente ao que as escolas tradicionais propõem, claro, e ao que propõem não, ao que fazem as escolas tradicionais, né? Que é estar dentro da sala de aula, munidos, né, crianças munidas, educandos munidos dos seus cadernos, dos seus livros, um quadro, e a professora fazendo todo esse, né, esse passar, essa transferência de conteúdo. Na sua esmagadora maioria é isso, né? Essa a linha, essa é a condução da escola tradicional. Mas será que é o ideal? E aí, claro, ele traz, né, Dewey propõe que não tem nem como definir como ideal o que as escolas tradicionais fazem. E aí, olhando as teorias de Dewey e trazendo também o que a Mônica Guerra propõe aqui, que existem muitas boas razões para se hipotetizar que o externo seria, então, né, considerado como o ideal. Que ele, então, ele vai ser muito mais frutífero para que as potencialidades do educando, da criança que está ali, né, sejam, então, aproveitadas. E aí, o que é esse ambiente externo? E aí é que vem o pulo do gato, é que vem a virada de chave, né? O que é esse mundo externo? É o mundo, o território, o ambiente e muito mais que isso, a vida enquanto acontece. E aí nesse capítulo aqui, né, nessa parte do livro onde a Mônica Guerra explica o mundo, o que é o mundo, ela vai trazendo então, né, que esse mundo é tudo que rodeia, tudo que cerca a criança, né? Então tem o contexto, tem as histórias que acontecem, a realidade, o lugar, os lugares pelos quais a criança passa quando vai para a escola, quando vai para a padaria, quando vai para a farmácia, quando... Isso tudo é o ambiente externo, é o mundo, né? Então, são os contextos, e aí em um outro momento, né, ela traz que dentre as responsabilidades educativas estariam, né, estar em diálogo com os contextos físicos e sociais, compreender esses diálogos e captar deles, né, desses contextos, captar desses contextos os elementos úteis para favorecer experiências autênticas, permitindo então as experiências de se realizarem. Então, olhar para isso, olhar para esses lugares, para esse ambiente e como que o indivíduo se relaciona com esse ambiente, com esse externo, com esse mundo, é o que então
vai trazer, a partir desse pensamento do que eles estão propondo, que então vai trazer a experiência, a experimentação, o aprendizado autêntico, significativo, autônomo, né, de desenvolvimento pleno. E além disso, eles trazem também o princípio da continuidade, que haja uma continuidade, que não sejam eventos únicos. Então é muito comum a gente ver, né, as saídas de campo ou os passeios acontecerem 1, 2, 3 vezes por ano, como algo assim, né, esporádico e, meu Deus, algo único, muito esperado. Aí depois se diz, né, mas a criança não parou, a turma não parou, a turma não ficou quieta. Sim, né, gente? Se eles quase nunca fazem isso, quando fazem é algo de outro mundo, concordam? Então, assim, né, eu fiz algumas anotações, coloquei, assim, algumas reflexões, né? Será que se vocês contarem uma história, né, sei lá, qualquer história, dentro da sala de aula, e contarem essa mesma história, o mesmo grupo de crianças, na rua, será que vai ter muita diferença? Quais serão as diferenças? E agora tem alguma professora me ouvindo, sei lá, do terceiro ano, ou do maternal, ou sei lá, de adolescente, né? Vai que alguma prof aí me acompanha que tá lá no ensino médio, vai dizer, tá, Nanda, eles não vão nem me ouvir. Porque eles vão querer sair correndo, porque eles vão querer sair brincando, porque eles vão... Óbvio, claro. E aí, por isso, a continuidade, a repetição, e para que isso se torne algo natural, que o estar na rua seja natural e seja um ambiente também de aprendizagem. Quando a gente transforma o ambiente externo, a rua, o pátio, as saídas de campo em algo esporádico, a gente marginaliza esse lugar externo, a gente transforma ele como um apêndice, como um algo à parte, como algo extra, anexo. E isso não faz parte. Então, a criança, o jovem, ele quando vai para esse lugar, ele quer extravasar. Ele quer fazer correria. Ele quer fazer coisas que ele não faz na sala de aula, porque ali não é lugar de ouvir, de aprender, de observar, de ter, né, momentos de troca com a prof, com o colega, de parar, Não. E aí a criança não tem... Aí depois, né, não sabe se comportar quando sai na rua, não sabe se comportar quando vai, sei lá, na biblioteca, no museu, no restaurante. Claro, a criança não sai, não faz essas coisas, não vai saber. Não tem como ela saber, gente, pelo amor, não tem como. Então, nas escolas, né, que eu acompanho, que a gente consegue fazer saídas frequentes, assim, né, de... Esses tempos nós precisamos... Vamos de novo. Esses tempos nós estávamos observando formigas. Ainda estamos, né? Tem uma turma de pré-maternal, então é uma turma, né, de crianças que estão no maternal 1, né? Ano que vem elas vão para o maternal. E elas estão investigando as formigas. Simplesmente desde o início do ano, elas estão investigando as formigas. Acho que eu já contei alguns momentos aqui, ou, né, nos stories, enfim. Eu brinco que as fotos dessa turma, as crianças estão todas assim, sabe? Agachadas, e as fotos são todas assim, eles agachadinhos, procurando as formigas. E aí nós vínhamos a quase... Foi um pouquinho antes das enchentes de maio, que nós começamos então na busca de ver um formigueiro ou ver uma trilha de formigas, né? E aí veio a enchente, veio muita chuva e não foi possível achar formigas. Simplesmente a gente não estava conseguindo encontrar formigas nos lugares que a gente circulava, eu, as profs. E aí um dia eu estacionei o carro um pouco mais longe, não tinha lugar perto da escola, e tem uma praça, uma quadra e meia da escola. Digo, vou lá na praça dar uma olhada, munida, né, de um vidrinho,
Geralmente eu tenho um vidro vazio comigo para carregar coisas, bichos, folhas, plantas, flores. Fui eu e meu vidro, minha tampa. E eis que eu chego na praça essa e tem um carreirinho de formigas pretas. O carreirinho ele estava tão bem feito que já tinha quase 2 dedos de profundidade no solo. Sabe, as formigas, de tanto elas fazerem o trajeto, elas vão afundando o solo. Então as formigas, esse caminho, as formigas iam por baixo às vezes, né? Não dava nem para ver porque a grama tapava, aí subiam na terra, aí desciam, passavam por... Então tava perfeito, assim, perfeito, muito bom. Cheguei na escola, digo, vocês não vão acreditar, isso. Na hora, a coordenadora pedagógica me disse, essa turma de pais vai topar, vamos pedir uma autorização a jato, uma autorização urgente, ver se eles nos liberam para fazer esse passeio com as crianças. A gente já tinha feito uma saída até a esquina da quadra e voltado com eles procurando as formigas. Eles acharam algumas, uma que outra, nada muito frutífero. Então eles já tinham feito uma saída assim, né? Já tinha sido a primeira vez que eles, né? Primeiro passeio da vida, né? Já tínhamos feito. Então esse seria o segundo. Comentei com a coordenadora pedagógica, ela foi conversar com a diretora e eu fui conversar com a professora. Todo mundo, não, fechou, é isso, bora lá. Então tá. Eis que os pais todos prontamente, em menos de 5, 10 minutos, já tinham todos nos autorizado e eles já sabiam disso, que a gente já vinha pedindo autorização há horas. Nessa semana, se fizer sol, se a gente achar, né, um lugar com formigas e tal, a gente vai sair com as crianças, até porque a gente já saiu para procurar e não achamos muitas, e aí queremos, né, levar eles. Então os pais já estavam sabendo que isso ia acontecer, as famílias já estavam sabendo. Bom, então vamos lá. E aí saímos 5 professores, 5 adultos, né? Porque até o nosso vigia foi com a gente. Cada um com uma criança em cada mão, e aí tinha 1 ou 2 crianças extras que, né, foi segurando na mão do outro e fomos então até a praça. E aí eu não preciso dizer para vocês que nós não precisamos dizer muita coisa. Quando as crianças chegaram lá naquele ambiente, aquele era o ambiente ideal para que as crianças pesquisassem e investigassem as formigas. Ou não? Ou sim? Né? Então e aí eles já sabiam, a gente já, né, já conversou com eles sobre os fungos, que as formigas se alimentam de um fungo que tem dentro do formigueiro, eles já têm uma noção disso, por mais que eles não saibam muito bem ainda, a palavra fungo para eles já não é uma coisa muito diferente. A formiga come fungo, eles não sabem direito o que é, mas eles sabem que ela não come folha. São poucas espécies que vão se alimentar de folha propriamente dita. E aí é isso aí. Eles sabem que a maior é a rainha, eles sabem que a formiga põe ovinhos brancos. Então, né, as operárias também é uma palavra que eles, né, conhecem, identificam. Então, é todo mundo acocadinho, agachadinho, olhando as formigas no chão. Eles sabem que se não apertar a formiga, ela não morde. Então, eles olham e dizem, não pode apertar, né? Eles não dizem assim, eles dizem, não pode apertar, né, pof. Né? Então, eles estavam ali, fazendo aquela investigação. Então nós como adultos, ficamos então observando aquelas perninhas, né, agachadas, acocadas, andando de lado, pareciam uns sirizinhos assim, andando de lado naquela praça, olhando aquelas formigas e vendo que elas se escondiam, procurando o ninho, né, o formigueiro, o buraco das formigas, vendo que as formigas estavam perto de uma placa, de um sinal, que elas estavam carregando folha, que tinha uma carregando uma folha muito grande, que tinha uma carregando uma folha muito pesada, outra uma folha pequenininha, tinha uma carregando uma flor, uma carregando uma flor amarela, uma folha amarela, e aí as crianças foram fazendo essas observações. E aí eu pergunto de novo, esse era o ambiente ideal para as crianças? Né? É o ambiente ideal, aonde a criança, e aí a Mônica traz uma outra provocação que eu anotei aqui, né? A experiência não se refere somente à experimentação por meio daquilo que vem do externo. Tá? Então a experiência não é somente o experimentar ali com o que veio de fora, mas sim a ação. Ou melhor, em Dewey, né? A interação. Interação. Que é o outro princípio fundamental junto àquele da continuidade, isto é, uma transação que intervém entre o indivíduo e o ambiente e que reciprocamente modifica. Então vamos de novo. A experiência não é só aquilo
que a criança experimenta com o que vem de fora. Então não eram só as crianças ali com as formigas, ou só a gente levar as formigas para as crianças verem, ou só a gente falar das formigas, ou só a gente levar imagens de formigas para as crianças pintarem, não, porque a gente... Não, né, gente? Não. Mas enfim, só imagens das formigas para as crianças observarem. Não é só. Não é só o que veio de fora, é a ação. E mais ainda, que aí é o que ela traz, que Dewey propõe, que é a interação. A interação, que é uma transação, ou seja, né, um movimento, algo que vai acontecer, que vai permear, que intervém entre o indivíduo e o ambiente. Então é uma transação, um processo. Um processo. Uma transação bancária é um processo de um lugar para o outro. Então uma transação que intervém entre o indivíduo e o ambiente. Então a criança na praça, né? A criança na praça com as formigas, com o carreiro das formigas, né? Com o caminho das formigas, com o formigueiro, com as suas professoras, com os outros colegas, e reciprocamente estão se modificando, porque aí a criança vai ali, bota o dedo na formiga, a formiga sobe no dedo, ela se assusta e sacode, ela observa que a folha é grande. Aí uma hora a prof perguntou, será que se a gente pegar essa folha grande da formiguinha, ela vem colada na folha? A gente fez um teste baixinho para as crianças verem, a formiga não tem essa força toda para segurar, para ficar, né, segurando. Força ela tem, mas é bem provável que, né, ela não queira sair voando, não é, né? Então, enfim, por alguma ou muitas razões, ela não fica grudada naquela folha. E aí, a partir disso, a gente já tinha investigado, porque as crianças tinham perguntado como que a formiga segura a folha. É com as mãos, ela com as patinhas, na cabeça, nas costas, como que ela faz isso? Então, ela estava ali, as crianças estavam ali, interagindo com aquele lugar, com aquele ambiente, com todos esses elementos. Então, a interação criativa com o ambiente que se realiza, a experiência entendida como processo ativo. Então, a profundidade que é, né, esse dilema, como a Mônica diz, né, que é um dilema que talvez nem precisasse de resposta. Se a gente pensar que o princípio de tudo é o mundo. A criança está preparada para o mundo, está pronta para o mundo. Então, se ela precisa disso, ela precisa conviver com o mundo, conhecer o mundo, estar no mundo. Então, será que existe o lugar, né, ideal para a educação? Será que existe um ambiente educativo ideal? Fica aí, né, a reflexão, a provocação e que a gente possa pensar em possibilidades, né, dessa experimentação, dessa exploração ampla e rica e diversa, né, para os educandos, para as crianças como um todo. Certo? Curtam o vídeo, mandem para quem vocês acham que pode gostar, se inscrevam aí no Vivências Ecológicas no canal, que sempre tem coisa nova, sempre tem vídeo novo. Qualquer dúvida, chamem, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês já fizeram desse tipo de experiência, ou por que não podem fazer, enfim, vou adorar saber, pra gente seguir conversando e trocando, beleza? Até breve!